Vamos ver nesse vídeo o que significa CDN e como você pode usar para otimizar o seu site. CDN significa Content Delivery Network e é como se fosse um espelho do seu servidor mais perto de onde o usuário acessa. Vamos ver isso na prática, né? Então, esse aqui é o servidor, imaginamos, né? A gente tem o nosso site site.com, pode ser qualquer site, e ele está hospedado nesse servidor, ok? Só que o servidor muitas vezes está, sei lá, nos Estados Unidos, outro país, bem longe. Então, toda vez que a pessoa, digamos, de forma natural, o usuário acessa o site, né? Ele digita o site dentro do browser, site.com, notopo.com, enfim, o nome do site, e aí o registro, o tal que no Brasil é registro BR, o registro do site, o que ele faz? Ele direciona, fala, ok, tem um apontamento, que a gente fala DNS, ou seja, a gente configura o nosso registro de maneira que informa que o site com aquele nome está hospedado nesse servidor. Então, por exemplo, se eu tenho o meu site hospedado em HostGator, e eu falo aqui no registro BR, quando alguém acessa o site.com, tem que redirecionar para o servidor HostGator, para aquela localização dentro do servidor HostGator, DreamHost, enfim, tanto faz o nome do servidor. Então, o que eu faço aqui? Eu configuro o DNS, na zona DNS do registro, vou dar essa configuração, sem entrar muito no detalhe. Só que, o que acontece? Obviamente, eu tenho o cache seria a memória dentro do seu browser. O que significa essa memória? Significa que quando você acessa a segunda vez uma página que você já acessou, né, o seu browser, o seu navegador, ele mantém algumas informações da navegação anterior. Então, quando você acessa a mesma página, ele puxa essas informações que ele guardou anteriormente, então não tem que resgatar essas informações novamente. Então, que seria esse cache, essa memória, isso acelera digamos, a subida do site, né? O que acontece? Então, a gente faz isso, só que tem informações que dependem daquele servidor remoto. Então, aqui no Brasil, vou acessar o meu site está hospedado nos Estados Unidos, ok? Que a opção CDN, o que acontece? A gente, através de uma rede CDN, é como eu falei no começo, um espelho do servidor de forma local. É como se estivesse aqui no Brasil, mais perto do usuário, fossem criadas vários espelhos do site, né? Toda vez que, a partir da primeira vez que o usuário acessa o site, se ele está configurado com funcionalidade com CDN, praticamente o CDN vai começar a guardar essas informações que vão ser usadas também para outro usuário que acessa, tá? Então, aqui, nesse caso, a gente tem a opção de guardar o cache só no navegador. Então, o usuário 1 acessa a primeira vez, e aí a segunda vez pode usar a memória do primeiro acesso. Já se entrar outra pessoa, vai começar tudo do zero. Agora, com a opção CDN, se o usuário 1 acessa, pelo acessar, o CDN começa a guardar as informações, então outro usuário que for acessar vai usar, digamos, a memória que o usuário 1 criou. Então, esse aqui é o CDN, por isso que a gente tem a opção 1, através do servidor, e a opção 2 do CDN, tá? O CDN mais conhecido é o Cloudflare, tá? Então, como é que funciona essa configuração de forma conceitual? Aqui estamos vendo, eu vou no registro BR, eu digo, o meu site está hospedado aqui. Aqui não. Para o registro BR, eu falo que o meu site está hospedado aqui. E aí é dentro do CDN que eu vou falar que o servidor original está aqui. Que o site original está, digamos, no servidor. Então, para o registro, ele pega as informações do cache, do CDN, né, do Content Delivery Network, que é conectado ao servidor. Então, criando esse espelho no meio, eu otimizo, crio memórias, né, mais perto coloquei 2 CDN para mostrar que os CDN são vários espelhos, dependendo de onde ficar, da proximidade do usuário, ok? Então, criando esse espelho, eu sei que o site, o usuário vai acessar ao CDN mais próximo, então vai resgatar, digamos, memória mais próxima dele. Isso vai, em teoria, acelerar a navegação. Isso aqui de forma conceitual. Vamos entrar um pouquinho mais na prática. Aqui no Cloudflare, que como eu falei, é o mais conhecido, né? O que eu faço? Eu crio uma conta, tudo gratuito, entro no site, por exemplo, um novo site,
Quando eu crio um site novo, ele automaticamente já cria todas as configurações, né? Ele pergunta se eu quero, qual opção eu quero. Pode ser a free mesmo, para começar, não tem problema nenhum. Acho que para fim de otimização é suficiente. Tem algumas características que ele também é de funcionalidades pagas, mas são para uma coisa mais avançada. Ele já criou toda a zona DNS, já criou. Então, o que eu faço aqui, ó, tá vendo? Continuar. E aí ele está informando o quê? Ele foi ver no registro e viu, ó, esse site está direcionado para o servidor final. Ele está falando, ó, troca esse direcionamento para cá, ou seja, o registro BR deveria redirecionar aqui. O CDN está dizendo, porque eu já sei onde está o servidor final, então se ele direcionar para mim, eu já tenho o direcionamento para ele. Então, tudo que eu tenho que fazer, no meu registro, no registro BR, onde provavelmente tem isso, esse aqui está dizendo, seria a localização do servidor de verdade, eu vou no registro BR e coloco essa aqui, tá? Que são o nome do servidor do Cloudflare, tá? Isso feito, ok, vamos lá, imaginemos que a gente está feito, tá? Aí a gente fez isso e aí eu tenho uma série de funcionalidades. A qualquer momento eu posso entrar aqui na zona DNS e colocar todas as minhas chamadas de DNS, de tipo AD, tipo CNAME, enfim, das várias que eu preciso. É importante ver aqui como esse proxy significa que o CDN está funcionando por essa característica de DNS e por essas aqui não. Ou seja, aqui elas estão passando por ele. Ou seja, por exemplo, o e-mail é bom, se eu estou usando o e-mail, por exemplo, do HostGator, ou outro e-mail, eu não preciso que o e-mail passe pelo CDN, tá? Então é importante, ele automaticamente pega tudo, mas é importante, eu posso, por exemplo, clicar aqui, tá vendo? Tirar, tá? Então tá falando o quê? Tá falando, ó, essa característica não passa pelo CDN, passa por fora. O que acontece? O mesmo CDN é mais uma coisa que a gente coloca, mais uma camada que a gente coloca no meio do nosso processo que vai precisar de manutenção. Às vezes o Cloudflare dá problemas, enfim. E aí tem que voltar, às vezes dá alguns conflitos. Então, se você tiver um VPS, um servidor dedicado, enfim, na nuvem, um espaço dedicado, a gente não sugere usar. Quando é que a gente pode usar? Em que momentos que ele pode vir à tona? Tem uma característica interessante aqui, SSL e TLS, tá vendo? São as várias características, vários tipos de SSL que a gente pode colocar. SSL, lembrando, é aquele HTTPS que aparece na frente do site. Tá vendo esse cadeadinho? Ele depende do fato que tem um certificado de segurança na frente, né? Ou seja, tá vendo? Aparece como HTTPS, porque S, se não tivesse o código de segurança, seria HTTP, tá? Então tem o S na frente e é pela inserção desse código, que ter de várias formas aqui no Cloudflare e é gratuito. Então, o que acontece? Em alguns casos, o mesmo servidor, ou seja, a gente hospeda o site dentro do servidor final, aqui, ó, tá vendo? E aí, digamos, a princípio a gente precisa de otimização. O que pode acontecer? Que o servidor, isso aconteceu com o HostGator, por exemplo, dá problema. O SSL de Let's Encrypt, um tipo de SSL que é gratuito, deu problema por bastante tempo. Então, praticamente, o SSL do site não funcionou. Que é como se o site não estivesse funcionando mesmo e aparece aquela coisa, conexão não segura para o usuário, né? Então, nesses casos, mesmo sendo um VPS, é sugerido fazer essa migração para CDN. Então, vamos lá, resumindo, o CDN é um espelho de um servidor local, Content Delivery Network, uma rede de entrega de conteúdo, okay, que cria um cache com uma memória para acelerar, otimizar o acesso ao seu site. De forma geral, ele não é necessário quando você tem um espaço dedicado, tipo o VPS, até porque ele precisa de manutenção, mas em casos em que o seu certificado SSL dê algum problema, né, o certificado nativo, né, de segurança dentro do servidor dê algum problema, você pode achar uma solução alternativa via CDN usando o SSL conforme informei. Até a próxima. Tchau.